Segunda série, que saudade que eu tô de vocês. Vamos lá hoje estudar um pouquinho sobre o romantismo. Nós já estudamos sobre o romantismo, poesia e no teatro. E hoje nós estudaremos do romantismo em prosa. Ali, o romantismo em poesia, vocês lembram que foi subdividido em 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira. Já que no romantismo prosa, nós vamos ver pelos tipos das obras. A urbana, feita ali na cidade, com as suas características, a indianista e a regionalista. Quanto à prosa romântica brasileira, as principais características são a influência pelos folhetins franceses, era feito ali em capítulos, mas é através de jornais. Atualmente, é a mesma expectativa que nós temos com as séries. Vai lançar uma próxima temporada, quando sair o próximo episódio, a expectativa era a mesma, tá? Só que naquela época era através dos folhetins feitos através de jornais franceses. Propagava os valores burgueses, estavam surgindo ali as vilas burguesas, e idealiza os heróis. Sempre vai ter a questão do herói, porque ou vai ter o herói ou vai ter o vilão, ali no romantismo em prosa. Tinha as mulheres como público-alvo, as mulheres que mais faziam a leitura dessas obras, as mulheres que tinham acesso à leitura e interesse. E visavam democratizar a leitura, tornar mais acessível. Por isso que era feito através dos folhetins, que era uma leitura diária. Lembrando que quando fala-se sobre o romantismo romântico, que é o da prosa, nesse caso não há um pleonasmo, porque o romance quer dizer que é uma narrativa longa, tá? Então, vamos ver aí o primeiro deles. Temos 3 tipos de romances. O urbano. As histórias se passam no Rio de Janeiro, que é a capital, ali no período, e o centro urbano da época. O ambiente é a corte carioca. E são representados os costumes ali da elite da época, da vida e da corte, e os hábitos dos burgueses. Por isso também que é chamado de romance de costumes ou costumbreiro. Por exemplo, descrição dos saraus, que são os bailes, o costume de ir ao teatro e à ópera, as vestimentas sofisticadas, o comportamento e os temas das conversas dos jovens, a exemplo da política. Há também a presença do amor idealizado e do drama, mas sempre com um final feliz. E a divulgação através de folhetins. Quanto ao romance urbano, nós podemos ver a presença de José de Alencar, se bem que José de Alencar faz parte não só do romance urbano, na prosa, mas também do regionalista e do indianista. José de Alencar ele é o escritor mais famoso dessa religião, por apresentar essas fortes características independentes. Tá? Apresenta algumas críticas, mas no final o amor sempre supera tudo. No final feliz. Ele também escreveu histórias com mulheres fortes como protagonistas, como, por exemplo, Lucila, a obra, Diva e Senhora. Vou comentar um pouco a respeito de cada uma dessas obras. No caso de Lucila, essa obra dele, esse romance ele conta a história de Lúcia, que era uma cortesã, Paulo, que é o narrador, e vai narrar sua chegada ao Rio de Janeiro em 1855, onde ele vê Lúcia a primeira vez. Sem saber que ela era cortesã, ele se apaixona por ela nesse primeiro momento, porque a vê como uma menina encantadora, meiga e angelical.
A primeira impressão que Paulo tem de Lúcia acaba quando ele vê ela na festa da Glória, onde ela é apresentada como uma mulher bonita e não como dama. Mesmo assim, Paulo prefere guardar para si a primeira impressão que teve dela. Tá? Paulo descobre onde Lúcia mora e vai visitá-la frequentemente. Ela se entrega a ele e, após isso, passa a desprezar o amor de Paulo. Essa relação é embasada no amor carnal, fato que tornará um empecilho para a união dos dois. Para quem não fez a leitura, vale a pena, que é uma obra bem interessante. Olha só, após consumado o amor entre eles, Paulo perde um pouco da inocência, enquanto Lúcia será purificada, abandonando a cortesã e revivendo a virgem pura que foi. Lúcia decidiu vender sua casa luxuosa para morar numa mais simples. Então relata toda a sua história para Paulo. Sua família sofreu um surto de febre amarela em 1850. Para comprar os medicamentos, Lúcia se entregou a Couto aos 14 anos, mas quando o pai descobriu, a expulsou de casa. Assim, Maria da Glória finge sua própria morte quando sua amiga faleceu e assumiu o nome dela. Com o tempo, Lúcia passa a rejeitar outros homens, ficando apenas com Paulo. Ela engravida dele, mas fica doente. Acreditava que estava assim porque seu corpo não era puro. Lúcia confessa todo o seu amor por Paulo, mas deseja que ele se case com a irmã dela, Ana, que agora mora com os dois. Ele se recusa. Lúcia rejeita fazer o aborto e acaba morrendo grávida. Paulo cria Ana como filha e após 6 anos se casa. E Paulo permanece triste com a morte de Lúcia, seu único amor. Temos também essa obra importante também de José de Alencar, Diva. A heroína, Emília, bela e rica, filha mimada de um capitalista carioca, fica dividida e confusa frente ao amor de Augusto. Augusto, que é médico, salvou sua vida quando ela era só uma pré-adolescente. E Emília fica assim presos em jogos de amor, amizade e desprezo, que são por vezes infantis e outras humilhantes. Augusto se declara e Emília diz não amar. Por fim, Augusto renega seu amor, Emília declara também amar. Augusto percebe ainda amar e eles vivem felizes para sempre. Um romance que segue ao pé da letra o estilo folhetim, os heróis perfeitos, um obstáculo para o amor, que era a dúvida de Emília, e um final feliz no último instante. Meio que desimportante dizer isso, mas a declaração final de amor de Emília deve ser a epígrafe do Manifesto Machista. A obra Senhora. José de Alencar ambienta a Senhora na cidade do Rio de Janeiro. A obra enquadra-se nos chamados romances urbanos, em que o autor representa a capital do império de forma idealizada, ou seja, as tramas desenrolam-se em espaço que se assemelha a Paris ou qualquer outra capital europeia. E são omitidos problemas advindos de uma estrutura precária, se comparada às tais cidades estrangeiras. Outro aspecto importante é que os protagonistas dessas tramas, a maioria da temática sentimental, pertencem à elite e retratam aspectos de modo de vida dessa classe no
Brasil do século XIX. A maioria dos personagens não trabalha, segue a moda francesa e tenta reproduzir os divertimentos europeus, o teatro lírico, bailes e saraus. Senhora narra a história de uma jovem, Aurélia Camargo, que juntamente com as protagonistas de Lucila e Diva, apresenta-se como um dos perfis femininos mais fortes dentro da obra do autor. Os 3 romances ambientados no Rio de Janeiro, portanto da temática urbana, formam o ciclo subintitulado Perfil de Mulher. Olha, observe que tudo tem se designando a mulheres. Senhora, Diva, Lucila. Temos também a presença de Joaquim Manuel de Macedo, que foi a primeira escrita ali do romance romântico, romance na prosa. Sua escrita é marcada pela ingenuidade, bom humor e a ausência de problematização. E a sua obra de maior sucesso é o livro que vocês já fizeram a leitura, né, no primeiro bimestre, que é a Moreninha. A Moreninha, o romance relata a vida de 4 estudantes de medicina durante um final de semana, só para relembrá-los. No feriado de Santana, um grupo de amigos estudantes de medicina vão para a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Augusto, Leopoldo, Fabrício e Felipe vão passar o feriado na casa da avó de Felipe. Augusto, um dos namorados do grupo, foi desafiado por Felipe a conquistar uma das meninas. Sendo assim, ficou combinado que ele se apaixonasse por uma delas. Deveria escrever um romance, do contrário, Felipe o escreveria. Todavia, durante um jantar, Fabrício acaba por revelar características de Augusto, o que leva as garotas a fazerem dele. Entretanto, a irmã de Felipe, Carolina, é a única que cogita a possibilidade de se aproximar dele. Nesse final de semana, Augusto revela para a avó de Felipe sobre uma das suas paixões. Foi durante uma viagem à praia que ele conheceu uma garota. Na época, Augusto lhe ofereceu um carnafeu, enrolado numa fita verde, mas até hoje não se sabe o nome da garota. Quando todos retornam aos estudos, Augusto sente falta de Carolina e resolve ir encontrá-la na ilha de Paquetá. Quando ela lhe entrega um embrulho de camafeu que ele outrora deu para uma menina, uma garota, o mistério de seu amor é revelado para cumprir a promessa. Ele escreve o romance intitulado A Moreninha. Temos também o autor Manuel Antônio de Almeida, essa figura aí. Ele retratava as camadas mais pobres da população. Foi um marco no abandono da idealização ao escrever sobre a malandragem. Sua única obra foi Memórias de um Sargento de Milícias. Nessa obra de Um Sargento de Milícias, a obra conta as aventuras de Leonardo, ou Leonardino, filho ilegítimo dos portugueses Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. Como os pais não desejassem criá-lo, Leonardo fica por conta de seu padrinho, o barbeiro, e de sua madrinha, uma parteira, após a separação dos seus progenitores. Sempre metido em travessuras, desde cedo, Leonardo mostra-se um grande malandro. Já moço, apaixona-se por Luizinha, mas põe o romance a perder quando se envolve com a mulata Vidinha. A primeira decide, então, casar-se com outro. Tempos depois, Leonardo é preso pelo Major Vidigal. Enfrenta diversos problemas, mas acaba sargento de milícias. Quando da viuvez de Luizinha reaproxima-se da moça, o
os dois casam-se e Leonardo é reabilitado. Essas são as principais obras do romance urbanista. Agora vamos ver sobre o romance indianista. Ele vai buscar uma identidade nacional. A gente vê ali sempre a questão do nacionalismo, voltando sempre aos índios, né? O índio é escolhido como símbolo nacional, mas é representado com valores burgueses, influência estrangeira, da teoria do bom selvagem e do Stern and the Drink, movimento literário romântico alemão. Então, o índio não era um coitado, um humilde, ele era um burguês. Ele era o herói. Ao contrário da poesia indianista, a prosa retrata o índio de modo mais específico, com suas particularidades. Suas obras tinham o objetivo de mostrar ao público a história do Brasil, de acordo com as 3 fases: antes da colonização, o choque entre os colonizadores e índios, e após a colonização. Teve dupla influência estrangeira, escolha do símbolo nacional e divulgação em folhetins. Ele também idealizava a formação do povo brasileiro, valorizando a miscigenação, essa mistura, né? A natureza expressiva e a tentativa de verossimilhança. Seu único autor foi José de Alencar. Lembra que ele estava presente ali no romance urbanista, está aqui também no romance indianista e estará também no regionalista. Então, José de Alencar, um nome importantíssimo aí no romance romântico, romance da prosa. Então, José de Alencar, ele é reconhecido pela sua verossimilhança linguística, ou seja, suas histórias pareciam ter sido escritas por índios de verdade. Suas obras em ordem de publicação foram, primeiro, o Guarani, que é o processo de colonização adiantado, logo após Iracema, que vai ser o choque entre índios e colonizadores, e depois o Birajara, que foi o período anterior à colonização. Quanto ao romance regionalista, apresenta as características de uma região específica. Dessa vez, o sertanejo é visto como um símbolo nacional. As histórias se passam na zona rural e têm a paisagem e os costumes do interior idealizados e exaltados. Seus personagens estereotipados, é claro, a oposição entre a sociedade rural e seus costumes e costumes da corte, e a divulgação dos folhetins, dessa maneira que está exposta aí visualmente para vocês. José de Alencar foi criticado por apresentar personagens pouco particularizados, generalizados. Os homens sempre eram destacados e as mulheres submissas. Aí nós temos o Gaúcho, que é um livro com referências históricas, o sertanejo, que tem a presença da vassalagem amorosa. O protagonista, ele quer apresentar ele quer apenas proteger a personagem feminina. Tio é uma exceção, pois mistura uma protagonista mulher que é forte e corajosa. E A Pata da Gazela, que é um livro menos famoso. Visconde de Taunay, um grande nome aí. Ele tinha o conhecimento real da região sobre a qual escrevia. Inocência, considerado o Romeu e Julieta do sertão. Critica o patriarcalismo. O homem é o chefe da família e as mulheres são submissas. Algo presente ali, vivido naquele momento. E demonstra o choque entre os costumes das pessoas da cidade e das do interior. A obra Inocência.
uma obra de transição para o naturalismo. A história conta sobre Cirino, um falso médico que errava pelo sertão e acaba na casa de Pereira, um sertanejo machista e ignorante. Ele cura a filha deste, que é Inocência, de malária e apaixona-se. Aparece depois Mayer, um entomólogo alemão que, após inocentemente elogiar a beleza de Inocência, passa a ser vigiado incessantemente por Pereira. Ele fica por lá por recomendações do irmão de Pereira e sai mais tarde de volta à Saxônia para apresentar uma nova espécie de rara beleza que encontrou, ao qual dá o nome de Papilo Inocentium. Cirino sofre porque Inocência é prometida e depois se encontra castamente com ela algumas vezes. Ela lhe pede que fale com o seu padrinho para que eles intercedam. Enquanto Cirino está fora, ela e Manecão, seu noivo, se encontram e ela recusa viver com ele. A suposta desonra leva Manecão a matar Cirino, que, morrendo, encontra o padrinho de Inocência, que vinha lhe ajudar. Outro grande escritor, temos Franklin Távora, que é considerado o fundador da literatura e do regionalismo do Norte. O Norte ali ainda não era bem subdividido com o Nordeste, pessoal, lembrando disso, tá? Por ser muito nacionalista e acreditar que a literatura que vinha do Sul estava corrompida pela influência europeia. Então, ele relaciona questões históricas às suas narrativas. Aí temos a obra O Cabeleira, que é um livro que iniciou o regionalismo e antecipou o realismo e o naturalismo. Há a presença do determinismo, que é o naturalismo, no momento em que o meio o influencia, a personagem do protagonista. A obra O Cabeleira, primeiro romance do cangaço do escritor cearense Franklin Távora, surgiu da necessidade de se mostrar ao Brasil a cultura nordestina, que, além do grande valor literário, possui um inestimável valor histórico, fruto de sua pesquisa no sentido de documentar e bem a realidade vivenciada pelos habitantes do Nordeste do país. A narrativa enfoca, segundo Ramira Youssef, da Faculdade Ibero-Americana, a saga de um herói do mal. José Gomes, conhecido pelo Novo como Cabeleira, cujas atrocidades aterrorizam o estado de Pernambuco no século XVIII e foram cantados em inúmeras trovas populares. Enquanto menino, José oscila entre dois extremos, ou segue os modos da mãe Joana, bondosa, de coração e de alma pura, ou assume o legado do pai, Joaquim Gomes, que era um assassino inveterado, que o treinava para matar passarinhos e depois gente. Aí temos aí um trechinho, ó. Minha mãe me deu contas para eu rezar. Meu pai deu-me faca para eu matar. Seria escolha, né? Seguir os caminhos, os conselhos da mãe ou os ensinamentos do pai. Sem escolha, o menino é moldado pela personalidade homicida do pai, tornando-se o Cabeleira. Criminoso, perigoso, procurado da justiça, é a presença de Doce Luizinha, paixão de infância de José Gomes. No encontro inesperado, numa praia solitária, que reaviva no matador seus mais profundos sentimentos presentes em sua infância tranquila, há muito tempo deixada para trás. Esse encontro faz com que o Cabeleira precise lidar com um dilema. Para ter Luizinha, ele precisa abandonar sua vida de assassinatos e saques.
para voltar a ser o José Gomes da infância, só se entregando e cumprindo pena, pagando por seus crimes conforme a lei. Sem a presença de Luizinha, que morre nas andanças do sertão, o cabeleira torna-se amargurado e solitário, acabando sendo pego pelos seus perseguidores no meio de um canavial. Ainda que exímio tocador de viola, de voz dolente, sentimental, capaz de comover senhoras, o seu final é a prisão. A condenação à forca. Este é o fim de um herói dividido, solitário, violentador da sociedade, punido por ela. Adeus, mamãezinha do meu coração. Despede-se antes de ser enforcado. Temos também aí a presença de Bernardo Guimarães, caracterizava na repetição de clichês. Suas obras principais são A Escrava Isaura, que foi um grande sucesso de público, virou até novela, e O Seminarista, que é uma crítica ao patriarcalismo e ao celibato, que é o estado de solidão espontânea. Quanto à Escrava Isaura, um resuminho para vocês. Isaura, escrava de pele branca, foi criada na família em que serve. Foi durante muito tempo a protegida da matriarca, que prometeu que após a sua morte, a moça deveria ser liberta. Entretanto, esse último desejo não foi satisfeito, e Isaura se tornou propriedade de Leôncio, um jovem sem caráter que por ela se interessa, apesar de casado. A beleza da jovem cativa desperta paixões em vários dos personagens. Além de Leôncio, o jardineiro Belchior, o feitor da fazenda e até o irmão de Malvina, esposo de Leôncio, fazem propostas à moça. O pai da escrava, um homem livre chamado Miguel, reúne a vultosa quantia que fora pedida pelo pai de Leôncio para libertá-la. Porém, o vilão encontra uma maneira para descumprir a promessa do pai, fingindo luto por sua morte. O pai de Isaura, Miguel, decide então fugir com a filha para o nordeste do país. Os dois se instalam em cidade, em Recife, e adotam novos nomes. Na nova cidade, Isaura conhece Álvaro, homem por quem se apaixona e é correspondida. Ele fica sabendo que ela é uma escrava fugida da pior maneira. Ao levá-la ao baile, o estudante a denuncia em frente de todos. Isaura é obrigada, então, a assumir sua condição. Álvaro, porém, defende a amada. Descoberta, Isaura volta a ser escrava de Leôncio. Numa manobra, Isaura é convencida a se casar com Belchior. Porém, antes que a cerimônia fosse realizada, surge Álvaro, que havia descoberto a falência de Leôncio e adquirido sua dívida. Dessa forma, ele passa a ser o dono de todas as propriedades do vilão, incluindo Isaura. Leôncio se mata e a história tem um desfecho feliz. E o seminarista? Os pais de Eugênio, capitão Antunes e sua mulher, fazendeiros em Minas, obrigam o filho a ser padre. Eugênio passou a infância ao lado de Margarida, filha de uma agregada da fazenda. Dessa convivência nasceu o amor e os pais do menino. Para impedir o avanço dessa paixão, colocaram o filho no seminário, obrigando-o a seguir a carreira eclesiástica. Mesmo no seminário, Eugênio não esquece Margarida. Seus pais, então, juntamente com os sacerdotes do seminário de Congonhas do Campo, inventam a notícia do casamento da moça, o que desilude o rapaz e o faz aceitar a carreira que lhe for imposta. Quando retorna à vila natal, já como padre, é chamado para assistir uma doente, que era a própria Margarida.
A moça lhe conta toda a verdade. Fora expulsa da fazenda com a mãe, passaram necessidade e jamais casaram, porque ainda o amava. Eugênio sente renascer o amor por Margarida e no dia seguinte ambos se entregam à paixão. O padre sabe que cometeu o grave pecado, pois traiu os votos de castidade, o que lhe causa grande remorso. No dia em que se preparava para rezar a sua primeira missa, é chamado para encomendar um cadáver que acabara de chegar à igreja. O corpo era o de Margarida. Eugênio não suporta o impacto da morte da amada e, na hora de sua primeira missa, acaba endoidecendo.